Hippolyte Léon Denis Rivaillot. O professor Allan Kardec. Eu pseudônimo de Allan Kardec. Mas vamos ver primeiro, gente, o que significa a origem do termo pecado. Antes, lá atrás, antes de existir o cristianismo, já se falava em vício de conduta. O que é vício de conduta? É o desvio, nossos desvios, né, da lei divina, ou seja, o desvio da lei de Deus, da lei divina. Isso é colocado lá. Isso é coisa antiga, viu? Deus, o tempo lá de 10 mandamentos, há 1.200 anos antes de Cristo, por aí afora. Procura-se uma forma. A gente está me ouvindo bem? Tem que saber se está ouvindo, que esse microfone, não sei se está legal, se a voz Tá, está Nabuto, legal. perfeito. Tá tranquilo. Vocês me Pode desculpem conduzir. aí, que vai ter limpeza de garganta, vai ter tosse, porque eu não estou assim, estou meio gripado. Então, esses desvios de conduta, procura ser assim, uma forma, né? Sempre uma forma de colocar a gente no caminho do bem. Mostrando assim o quê? Mostrando o que é certo e o que é errado. Já lá no Antigo Testamento, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui nesse papelzinho, lá em Apocalipse 20, 12, há um conceito de pecado. Diz o seguinte, a palavra vem do latim peccare, que significa passo em falso, cair remetendo a culpa, delito e transgressão. Então isso aí é a respeito do pecado. Segundo Santo Agostinho, o pecado é uma palavra, um ato, um desejo contrários à lei eterna, à lei de Deus. Já lá em João 3,4 diz o seguinte, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pois bem, no século XVI, o catolicismo do Papa Gregório Magno definiu como 7 principais erros da conduta humana. Os 7 principais erros da conduta humana. Mas somente no século XIII é que a igreja oficializou, chamados 7 pecados capitais. Todo mundo sabe disso, né? Pecados capitais. Sempre fala, tem filme, tem tanta coisa a respeito dos 7 pecados capitais. E foi publicado, né, por São Tomás de Aquino. O intuito é o quê, gente? Educar os seguidores daquela doutrina daquela época, né? Tinha que educá-los. Então, a igreja deu o nome de 7 pecados capitais. O instinto básico daquela época, o instinto bravo daquela época. Então, eu pesquisando para o estudo, eu fui descobrindo assim, o que significava o pensamento lá da época. O termo capital, por exemplo, deriva de quê? Do latim caput, que significa cabeça, líder, chefe. Olha para você ver. Capital, né? 7 pecados capital, ou seja, 7 pecados, líder, chefe, que leva a outra turma. Por isso fala-se assim de pecados capitais, ou seja, os principais, a partir deles é os outros. Todos os outros, segundo o catolicismo. Mas do ponto de vista da Igreja Católica, mais grave qualquer é a soberba. Por quê? Porque, gente, interessante isso. Porque a soberba, a Igreja enquadrou esse pecado, esse pecado como o pecado original de Adão e Eva, quando eles aceitaram o fruto proibido. Então, eles enquadraram a soberba para explicar, tá, a queda de Eva. Gente, não é somente a Igreja Católica que tem esse conceito de pecado, todo mundo sabe. Então, não é somente a Igreja Católica. Outras religiões, tem o judaísmo, tem o protestantismo, difícil, palavras difíceis, protestantismo, e também tem outras doutrinas, esse conceito de pecado. Mas com uma única diferença. O uso do termo 7 pecados capitais é exclusivo do catolicismo. Assim como também, deixa eu ver aqui, a sua classificação com pecado original. Agora, a questão é, existe pecado para o espiritismo, gente? Existe pecado para o espiritismo?
Roberto, existe pecado para o espiritismo? Renato, existe pecado para o espiritismo? Existe, né? Existe sim o pecado. Porém, a gente trata de forma diferenciada, né? A gente não trata assim como a Igreja Católica que pune. A gente trata como aprendizado, né? Aprender com os próprios erros, com Isso os nossos mesmo, pecados, né? isso mesmo, isso mesmo. Então, gente, nós sabemos que na doutrina espírita não se usa o termo pecado. Você já viu em algum lugar? Kardec falou isso em algum lugar? Não. Sabemos também que é uma tradição. Essa tradição é utilizada por quem? Pelo catolicismo e algumas outras religiões, como eu já disse lá atrás. Então, meus amigos, o Espiritismo faz o quê? O que é que o Espiritismo faz? O que é que o Espiritismo faz? O Espiritismo procura desmistificar, procura abrir, projetar uma luz sobre o quê? Sobre essa imensidade de pontos obscuros. Não tem um monte de coisa que a gente acreditava e que a gente. Pontos obscuros. Então, vem clarear, projetar uma luz. No Livro dos Espíritos, que é a espinha, eu gosto muito de falar a respeito, né? Que é a espinha dorsal da codificação espírita, Kardec, lá na parte quarta, no capítulo 2, das penas e gozos futuros, a explicação do ponto de vista do Espiritismo, a respeito dos termos paraíso, inferno, purgatório, paraíso, etc. Certo? Pecado original, etc. Nós sabemos que todos esses termos são alegóricos, alegorias, que por séculos foram utilizados para facilitar a compreensão das pessoas. Então precisava disso, precisava, certo? Porque na época seria muito difícil de entender de outra forma. Então, tinha as alegorias. Mas, mas quando observamos no Evangelho as falas de Jesus, eram também o quê? Formadas por alegorias. Não era, gente? As parábolas. Certa vez, que estou mostrando a passagem, sabe? Certa vez, um dos seus discípulos pergunta para Jesus: por que falas por parábolas? E o que Jesus responde? Falo-lhes por parábola, porque não estão em condição de compreender certas coisas. Tá vendo? E lá no livro dos Espíritos fala sempre para a gente, não fala, Humberto? Para vocês agora basta, vocês não têm mente, a mente de vocês está muito fechada para entender. Então, como a gente não tinha condição de compreender certas coisas, falava por parábolas. E era nós que estávamos lá. Aí Jesus fala, eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, e lá em Mateus 13, 10. Principalmente Mateus tem essa passagem. Agora, a respeito do pecado original, que segundo o catolicismo é o pecado cometido por Adão. Veja bem, Adão e Eva, quando eles aceitaram o quê? O fruto proibido. O Espiritismo, o que é que o Espiritismo faz, gente? Aos pontos da luz que clareia, o Espiritismo mostra-nos que representa o quê? Essa alegoria. O que representa essa alegoria? Representa essa abertura, ó, do início, ó, o pecado, entre aspas, o primeiro erro pela Igreja Católica, certo? Inclusive, no estudo que fazemos no Livro dos Espíritos, estudamos exaustivamente essa passagem lá na Gênesis. Estudamos muito isso aí, a respeito de Adão e Eva e tal e tal. Então, gente, a humanidade está assim, em constante progresso, não está? Em constante evolução. Nosso planeta também, tudo evolui, Deus do micro ao macro. E não somente o nosso planeta, meus amigos, não somente o nosso minúsculo sistema solar, mas somente a nossa galáxia, não é somente a nossa galáxia, mas todas as galáxias
por esse universo infinito. Pensa nisso, vamos pensar nisso. Estão em pleno progresso, em plena evolução. Toda a vida, que seja ela no micro ou macro, está sempre evoluindo. Rumo ao quê? Rumo ao quê, gente? Seres perfeitos, rumo à perfeição. Certo? Rumo à perfeição da força suprema do universo, a causa primária, a primeira de todas as coisas. Então nós sabemos que o nosso planeta é um mundo de expiação e prova. Ou tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que é ou que não é? Mas o que está acontecendo, gente? Vocês estão observando? Nós estamos começando o quê? A fazer mudanças necessárias. Vocês acham que esse organismo que está por aí é um acaso? É um castigo? Não. São as mudanças necessárias. Já houve tempos e tempos na humanidade. A gripe espanhola, peste negra, um monte de coisas no passado. Dizimou milhões. Dizimou não, retirou. Então o estudo é o quê? Para nós iniciarmos o quê? A nossa caminhada rumo ao planeta de quê? De regeneração. Aí o bem começará o quê? A triunfar. Isso não vai ser vapt-vup. Isso é a natureza não dá salto, isso é lento. A evolução não dá salto, isso é lento. Assim, pensa assim, todos aqueles espíritos muito ligados ao mal não nascerão mais aqui. Isso está lá na codificação espírita. Sabemos disso e sabemos também que os espíritos mais evoluídos, voltados para o bem, nós estamos vendo isso aí, já estão encarnando para auxiliar o quem? A humanidade. Em que dessa transição? E esse processo também ocorre em todos os outros mundos, em todas as outras galáxias, não é só a Terra, gente. Esse processo é um processo de todo o universo. Essa peneirada. Então, para que nós sejamos felizes sobre a Terra, é preciso que ela seja de quê? O quê? Povoada por apenas bons espíritos. Que apenas queira o quê? Queira o bem. Lá na Gênesis, Allan Kardec fala assim, especificamente um relato muito profundo a respeito disso. Eu vou pedir liberdade para ler para vocês. Relato o seguinte: esses irmãos menos adiantados, que não mais encarnarão na Terra, habitarão mundos também menos adiantados, em sintonia à sua vibração. Neste banimento de espíritos da Terra, transformada, não percebeis a alegoria do paraíso perdido e na vida do homem para a Terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva. Não descobris, não a menos a alegoria do pecado original? Tá vendo, gente? A transição, a imigração de espíritos, tá? Na alegoria de Adão, a raça adâmica, a imigração constante. Já que somos espíritos imortais e nada vai nos deter, por que não? Então você não pode, já não pode sair manadas, levas de espírito da Terra e ir para outros lugares. Aqueles que não querem, estão fazendo mal. Eu falei outro dia, eu gosto de falar sempre, com 60 bilhões de planetas só na nossa galáxia, diz a NASA, semelhantes da Terra. Agora, quantas pessoas com bilhões de planetas, de provas e expiações, planetas primitivos, planetas felizes, planetas todo tipo. Então, ou seja, então aí a gente entende melhor, tá? Por que está acontecendo isso, certo? Nas outras religiões acontece também, tá? Só que eles não conseguem explicar. Eles não conseguem explicar, tá? Porque fica ainda parado a alegoria que Deus está punindo a humanidade. Não vou dizer que eles não ensinam o caminho do bem, eles ensinam o caminho
do bem também. Da forma deles. Mostrando-nos que as condutas quanto às leis de Deus, o Espiritismo mostra tranquilamente. Atrás do que? A nossa evolução moral. Mas não vamos esquecer que o Espiritismo, meus amigos, explica também que Deus é justo e não concede castigos. Mas sim o quê? Novas oportunidades. Para a gente fazer o quê? A gente ter a oportunidade de corrigir as nossas faltas, as nossas tendências, questão 845 dos Espíritos, novas oportunidades, fazer o quê? Fazer de novo, fazer melhor, por meio de quê? Sucessivas vidas, novas oportunidades de reencarnação. Por isso, a misericórdia de Deus para nós, para conosco, apaga temporariamente o nosso passado. Quando a gente vem, né, gente? Todos nós sabemos. Não lembramos conscientemente de vidas passadas. Por quê? Para seguirmos sem olhar para trás. Mas a gente não tem o esquecimento, com o sentimento de que podemos fazer diferente. Isso a gente não esquece. Tem um velho esquecimento? Tem. Mas a gente tem a intuição que tem que fazer diferente. Cada vez que a gente vem aqui. Então, o Espiritismo defende a reforma íntima, questão 919 dos Espíritos. Devemos procurar o quê? Enxergar nossos erros para conseguir melhorar, nos libertando de quê? De toda e qualquer ação, conduta, sentimento e vício que atrasa a nossa evolução moral. Pois bem. Agora, vamos pensar assim. O que o Espiritismo pode nos ensinar sobre cada um dos chamados 7 pecados capitais? O que o Espiritismo pode nos ensinar, gente? Vejamos, esses 7 pecados capitais, todos eles são prejudiciais. E já não existe entre espíritos evoluídos. É aqui, para dentro de prova e expiação, que existe. Existe entre nós, espíritos imperfeitos, em um mundo de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra. Outros mundos semelhantes ao nosso também, como falei antes. Assim, como muitas outras atitudes, né, gente, que acontecem, com a maledicência, negativismo, a intriga, os maus pensamentos, tudo isso tem no nosso planeta e tem outros planetas também. Agora vamos dar uma olhada, vamos dar uma pincelada em cada um desses pecados capitais, segundo ao Espiritismo. Quais as consequências de quem se mantém com essa atitude? O primeiro deles é a avareza. A avareza, aqui ninguém tem isso, né? Avareza. A avareza é um dos grandes entraves para a evolução, você sabia, né? Pois leva o quê? Olha para você ver por quê. Porque a avareza, gente, ela leva ao chamado apego. Pessoas muito ligadas a bens materiais. Todas as pessoas que são muito ligadas aos bens materiais, elas tendem a sofrer muito quando desencarnam. Pois tem dificuldade em quê? Em se desprender. Jesus deixou isso claro, deixou? Onde está seu tesouro, está seu coração. Todos nós conhecemos esse outro capítulo de Jesus, está em Mateus 19, 16 a 30. Quando Jesus disse ao moço rico, todo mundo sabe da passagem, sabe do moço rico? Pois é. Ele perguntou os meios de ganhar a vida eterna para Jesus. Jesus responde o quê? Desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Quer dizer, você deixa seus bens para lá e você me segue. Com isso, meus amigos, Jesus não quis dizer que nós devemos acabar com o que temos para ganharmos a salvação, mas quis nos mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo. Gente, a gente estuda isso constante no Livro dos Espíritos, né? Esse apego à matéria, o laço que prende o espírito. Gente, todos os ensinamentos da espiritualidade, ditos para Kardec, foram sempre no sentido de quê? De nos alertarmos
nos mostrando que a verdadeira vida é a espiritual. A espiritual. A matéria serve enquanto estamos aqui no planeta, mas não vale de nada. Vamos guardar que não vale de nada a vida espiritual. A matéria não vale de nada a vida espiritual. Riquezas, cargos, poder, nada que você tem aqui de bens materiais, nós não vamos levar. Vamos levar o quê? Apenas a essência. Apenas as nossas conquistas, as nossas virtudes. Vou fechar aqui para tomar água. E alguém fala sobre a avareza, por favor? Quer falar aí não, Renata? Até que saudade de você deu uma sumida. Fala aí dessa avareza. Realmente, né, a avareza é uma... Eu, assim, particularmente, eu sou uma pessoa muito desapegada, graças a Deus, aos bens materiais, né? Eu sou apegada ao que realmente importa, né, que são as pessoas, né, aquelas que a gente tem um amor, que a gente tem, né, ali um sentimento. Mas, assim, realmente as pessoas que são muito apegadas, o que é muito difícil, né, para o ser humano que está aqui na Terra, né, que é apegado às coisas terrenas, né, é esse desapego. Porque, às vezes, a pessoa também fica anos para conquistar algo, e aí conquista e acha que aquilo ali, para ela, é tudo no mundo, né, e se agarra de uma forma como se não pudesse acontecer nada. Aquilo ali é como se fosse um tesouro para aquela pessoa, né? Então ela está ali alimentando, direcionando um sentimento que ela teria que ter para com as pessoas, para com outras formas, né, de fraternidade e tudo, para os objetos, né? E a gente sabe que nada é nosso, né? Tudo é emprestado. Então, que Deus nos empresta tudo que é empréstimo, até mesmo, né, os nossos familiares, tudo é um empréstimo. Então, a gente tem que se apegar às coisas certas e tentar aí, né, nesse ritmo desse nosso destino aí, e tentando desapegar dessas coisas materiais, para que a gente não sofra tanto, para que nosso desencarne não seja tão sofrido. Porque Isso. quando a pessoa desencarna, essas pessoas muito apegadas, elas ficam aqui, né? Elas não conseguem se desligar, elas não conseguem partir, elas ficam agarradas aqui à matéria por causa das coisas materiais. Isso aí traz muito sofrimento, ficam anos, às vezes, em desespero, né? Sofrendo por aquilo que não é, né? Que aquilo não vai trazer nada de bom para ela, né? Coisas que são empréstimos, que a gente Uhum. sabe, a gente tem uma certeza na vida, né? Que todos nós vamos partir, Isso né? Para mesmo, nossa Renata. vida, Isso mesmo. né? Para nossa vida de verdade, que é a vida espiritual. Então, que a gente tem que tentar ir sempre, dia a dia, desapegando das coisas materiais e se apegando às coisas que realmente vão nos fazer nos melhorar, progredir, né? Que são aí os sentimentos de amor, de bondade, de fraternidade que a gente pode fazer com os outros, pelos outros, por nós mesmos, né? Isso sim vai nos trazer aí glórias, vai nos trazer bênçãos e vai nos trazer aí um desencarne feliz, tranquilo, para que a gente possa ir, né, Uhum. progredir para Ok, frente. ok, Renato, obrigado, viu? Então nós vamos partir agora, gente. Vamos partir para o segundo pecado, que é o famoso, que adivinha? A Heloísa vai falar sobre ele. O famoso orgulho. Dá uma pincelada aí, Heloísa, sobre o segundo pecado capital. Justo do orgulho, a soberba, o orgulho, é. A gente tem como contraponto dele, né, a humildade. Quem hoje, né, tem assim como se acha mais do que o outro,
né? Quem se acha todo poder, né? Acha que sabe mais do que todo mundo. E quantas vezes uma pessoa mais humildezinha, né, tem assim muito mais elevação, né, espiritual do que essa pessoa, né, nessa soberba, nessa condição, que, que a pessoa vem nessa condição de rico, com poder na mão, né, e que isso, na maioria das vezes, é realmente uma prova, né, que a pessoa veio passar, prova difícil, tanto a muita riqueza quanto a muita pobreza, né? É uma prova e que muitas vezes as pessoas se sucumbem. Tem os que se acham até mais do que Deus, né? Acha que está realmente no controle, né? Do mundo, né? Que os outros que deveriam ser irmãos, né? São pessoas onde eles humilham, né? E faz a pessoa se sentir assim a pior das pessoas. Isso Não é mesmo. isso? Isso mesmo. Você fez minha palestra já. Como assim? Não, só. Tô brincando. Só palestra, né? Fiz só Então, palestra. pessoal. Ah, tá bom. Então, é isso aí. Quem julga acima dos outros, né? Quem julga acima dos outros. Que esquece que tudo que tem, que a riqueza, o poder, ser poderoso, isso é o quê? Isso é o quê, gente? Isso é condição passageira. Poderoso, rico, dono do mundo, avião jato, fazendas, carro, dinheiro, tal, tal. Olha como é que o povo da terra está travado, né? Se matam por isso, brigam por isso, jogam bomba por isso, desviam por isso. E sendo que tudo isso é passageiro. Nada mais. Volta de mão banana. Né? Pensa bem em quantos reis lá para trás, religiosos, que julgavam até acima de Deus, né? Padece hoje em quê? Em sofrimento. Nós temos visto lá no céu e inferno. Sofrimento junto aos seus semelhantes, quando desencarnam. Né? Então, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, diz o seguinte: orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e vos considerar, ao contrário, acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Não é assim? Tem gente que se você contrariar, sai de baixo, sai da frente. Assim, o orgulho não deixa a pessoa dar o braço a torcer. Mas em contrapartida, nós sabemos que é humildade. Né? Temos que aprender a humildade nesse momento. Todos nós estamos no barco, no mesmo barco. Estamos aprendendo diariamente. E pode dizer o seguinte: gente, estou falando tudo isso, eles vão achar, esse cara está até com a auréola já na cabeça. Nada disso. Tem muitas falhas, muitos defeitos, muitos problemas, muitas complicações. Mas eu estou falando para mim mesmo. Eu preciso que o meu ouça, não só leia, mas ouça também muitas coisas que a gente vai estudando. Porque sou necessitado. Né? E eu falando, como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, né? A gente aprende. Humberto, você está aí, meu irmão? Estou aqui. Então você vai falar sobre a ira para nós. O terceiro pecado capital é a ira. Fala aí para nós um pouquinho da ira. Da ira? Meu Deus. Eu entendo que a mansidão é o inverso da ira, né? O que nós estamos aprendendo, né? Que nós precisamos de ser mansos diante de todas, nas relações, diante de todos os problemas que a gente tem
né? A gente busca a mansidão para poder elevar, né, a nossa vibração, né? Porque se você for pelo lado da ira, você vai baixar, né? A vibração vai abaixar, você vai lidar né, com forças do mal, forças negativas, e tudo tende a piorar, né? Isso Nas mesmo, suas, né? Tudo isso mesmo. tende a piorar. Então, a mansidão é o que nós buscamos, é o que eu aprendi no Espiritismo, né? Essa tranquilidade, essa vibração mais alta que vai nos levar para né, Observa que está, um obrigado, caminho Alberto. melhor. Observa que está tudo interligado, gente. Os 7 pecados capitais são todos interligados. Quando nós falamos do orgulho, que nos entrega a cólera, não falamos lá, daí temos também a ira. Né? E nada mais do que. O que é a ira? Nada mais que orgulho ferido. Né? O que é isso, orgulho ferido? Todos nós sabemos, né? Orgulho ferido. Nós não damos o braço a torcer. Né? Descemos meio palmo de beiços, viramos a cara, viramos inimigos, e quase sempre por motivo que? Banais. Não, banais. Tem gente que se morre por motivo banal, por R$ 1, por uma caixa de fósforo, por um cigarro, sei lá, qualquer coisinha, uma discussão besta. A gente vê isso constantemente, falando do trânsito. Então entregamos ao nervosismo, por sentirmos humilhado a nossa honra, tal de honra, sabe? Nós sentimos humilhado nossa honra, então a gente Ana Boa, você fechou seu microfone aí. Acredito que sem querer. Tá fechado. Se você tá falando, tá fechado. Será que caiu? trem travou aqui, gostei de travar, viu, Ah, gente? Desculpa, viu? pois é. É isso que eu tava vendo, tá fechado. Certo. Então, o que Jesus ensinou? Que se alguém nos bater na face, apresentar-lhe a outra, não foi isso? Ou seja, não sejamos vingativos. Tem um ditado popular que diz: mais vale um covarde vivo do que um valente morto. Presta atenção. Então devemos o quê? Controlar nossos impulsos, sermos mais pacientes, a paciência com todos, em geral, todos, trabalho, amigos, todos, nunca revidando. A vingança é um dos piores sentimentos. Só traz a tristeza, e quem nos mantém estacionados sem evoluir, sem aprender, presos ao ódio. Cada um responde o quê? Pelos seus atos, deixando o quê? Deixando de evoluir, de caminhar. Então nós não podemos entrar nessa faixa de vibração. Aí nós temos aqui a inveja. A inveja. Ninguém aqui é invejoso, né? Ninguém tem inveja por aqui. Helena, quer falar sobre inveja? Alô? Fala aí, gente, sobre inveja. Aí eu tava falando, mas estava fechado aqui. Esqueci de abrir. Eu acho assim que né, um dos pecados, a inveja, é assim, os pecados capitais para mim é assim,